Carro capota no canal do Prado e deixa família ferida. Comecei a escutar um choro de criança. Eu saí para fora para ver o que aconteceu. Mulheres são atropeladas por ônibus no terminal rodoviário de Campina. Quedas de marquise preocupam a Defesa Civil. E ainda, você já ouviu falar nos shots matinais? A gente explica o que são e como eles podem ajudar na sua saúde. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando um acidente que aconteceu no começo da tarde de hoje aqui em Campina. Um veículo caiu no canal do Prado, no Catolé, e uma família ficou ferida. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje, por volta das 13h30 da tarde, no canal do Prado, Avenida Conselheiro Joseph Noujaim, aqui em Campina Grande. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo modelo Onix Plus 4 portas acabou caindo no canal. No carro estavam 5 pessoas, uma pessoa idosa de 69 anos, um adulto de 34 e 3 crianças, de 8, 7 e 3 anos de idade. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e depois foram encaminhadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande, todos com ferimentos leves. Esse funcionário que trabalha próximo do canal presenciou o capotamento. Basicamente eu estava dentro da sala, no setor administrativo. Aí eu do nada comecei a escutar um choro de criança. Eu saí para fora para ver o que aconteceu. As crianças já estavam na nossa recepção. Aí eu fui acudir eles com tudo que eles precisavam. Já tinha o nosso segurança, já estava acolhendo as crianças, vendo que se eles precisavam de alguma coisa e ligando para o pessoal do SAMU. Aí nisso eu vim para o lado de fora, o carro já estava transbordado do lado de fora no canal, dentro do canal no caso, e o pessoal estava tentando acolher e tirar o pessoal que estava dentro do carro. De acordo com o Hospital de Trauma, as 5 vítimas foram socorridas apenas com escoriações leves e ficaram em observação. E um outro acidente foi registrado também na tarde de hoje. 2 pessoas foram atropeladas por um ônibus na entrada do terminal de passageiros da rodoviária de Campina Grande, no bairro do Catolé. Maria da Guia Gonçalves, de 57 anos, e Josiane Martins Gonçalves, de 40 anos, estavam atravessando quando foram atingidas pelo ônibus que faz a linha Campinas-João Pessoa. As 2 tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital de Trauma pelo SAMU. Vamos agora para as notícias policiais. Uma igreja foi alvo da ação de criminosos nesta madrugada. Os bandidos invadiram o local e roubaram um equipamento de som avaliado em R$3.000. O arrombamento à igreja evangélica, que fica localizada aqui na rua 24 de maio, no Tambor, aconteceu um pouco antes das 5 horas da manhã. Os bandidos entraram pela porta da frente. Na verdade, eles arrombaram a porta da frente. Olha só como ela ficou. O pastor Josué Farias recebeu uma ligação informando que o templo tinha sido arrombado. Foi a 3ª vez que isso aconteceu. A sensação dele não é de revolta, não é de angústia. É outro sentimento que toma conta de quem passa por esse tipo de crime. Não é uma questão de revolta, nem de angústia, né? É uma questão da insegurança, da própria insegurança. Somos uma instituição, já estamos aqui há 14 anos. Infelizmente, aconteceu esse incidente pela 3ª vez. Nós, como igreja, só queremos trazer o bem para a comunidade, mas infelizmente fomos pegos de surpresa agora de 5 horas da manhã com a notícia que a nossa igreja havia sido arrombada. Estamos aqui para tomar alguma atitude relacionada a isso. Os arrombadores deixaram uma faca quebrada no local e levaram um equipamento de som, além de outros objetos. O que é que fizeram aqui na igreja? Eu vejo que está arrombado o evento, mas o que é que eles fizeram tanto aqui? Eles entraram, invadiram, quebraram a nossa porta de entrada e roubaram a aparelhagem de som, uma caixa amplificada, um cabeçote, alguns outros materiais que a gente ainda está levantando para ver, infelizmente. Prejuízo de quanto, pastor? Aproximadamente uns R$3.000. E agora a gente fala sobre o caso do filho que matou o pai a marretadas em Alcantil. O adolescente prestou depoimento à polícia e Renato Diniz traz os detalhes. O adolescente de 16 anos foi ouvido ontem em depoimento pela delegada Suelane Guimarães, do Núcleo de Homicídios da 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em Queimadas. A polícia também ouviu
a mãe do adolescente e o irmão dele. Na tarde de 15 de agosto, ele usou uma marreta e golpeou o pai. Emanuel de Medeiros Souza, de 41 anos de idade, foi socorrido para o hospital de trauma, onde acabou morrendo. Em depoimento, ele afirmou que a mãe estava sendo agredida mais uma vez. A mãe já tinha solicitado medida protetiva ano passado, mas o marido não se ausentou da casa, mesmo com a medida protetiva. Ela disse que ele ficou pior no comportamento dele, na agressividade em casa, que agredia os filhos de forma diferenciada, não era só uma surra que um pai queira dar no filho, era uma agressividade pior, mais acrescentada, e ela ficou com medo de retornar à delegacia quando houve o descumprimento da medida protetiva, e ele permaneceu em casa e sempre com as agressividades. E no dia do fato, já começou tudo muito cedo dentro de casa, pela narrativa dos três, né, da mãe e dos dois filhos, que foram ouvidos separados, né, em momentos separados, mas que contaram a mesma história, de que o pai, já desde a manhã cedo, né, a vítima, no caso, já estava agressivo e dizendo que ia matar a mãe. Após o caso, o garoto foi para a casa dos avós, um lar desestruturado pelo homem que se envolveu com droga e com o tráfico, segundo apurou a Polícia Civil. A cidade já havia o comentário e na delegacia também já existia informação de tráfico de drogas da vítima. Era pessoa que, além de traficar, também fazia uso, né? Ingeria bebida alcoólica, fazia uso de droga, já estava envolvido no mundo do crime, já estava bem desajustado, não só no seio familiar, mas na comunidade em que vivia. A polícia ainda continua ouvindo testemunhas para encerrar o caso. Ainda temos algumas pessoas para serem ouvidas, né? Outras testemunhas, realmente, do fato, tanto do problema familiar quanto do homicídio em si, já que existiam pessoas fora da casa, isso aconteceu no interior da residência, né, do casal, da vítima, mas existiam pessoas fora que ainda vão ser ouvidas, e a gente segue então para relatar o procedimento e realmente pela justificativa da legítima defesa. E a gente fala agora de outro caso que chocou a Paraíba também. Familiares da jovem Michele Macena de Andrade Nascimento, de 20 anos, que morreu no último sábado depois de ser agredida pelo pai durante uma briga com o irmão por causa de um fogão sujo, foram ouvidos pela Polícia Civil. O delegado Ilamilton Simplício traz as informações. A Polícia Civil procedeu ontem à tarde, na delegacia de Uiraúna, a oitiva de parentes da jovem de 20 anos que foi vítima de uma agressão praticada pelo pai, fato ocorrido na mesma cidade de Uiraúna. Os depoimentos confirmam a agressão. Mudou apenas o fato de que a vítima não fora socorrida logo após a agressão. Na verdade, após a agressão, a vítima permaneceu normalmente em sua casa. Apenas à noite ela teria ido dormir na casa de uma tia. Ela não quis dormir em casa após a agressão. No dia seguinte, ela ainda foi fazer compras na cidade de Souza e ainda no sábado, dia seguinte à agressão, por volta das 18 horas, se preparou para ir a uma festa de aniversário, quando se sentiu mal. Uma das primas narrou que a vítima teria dito para ela, para a prima, que o pai a teria agredido com um murro na cabeça. Há depoimentos também que afirmam que a jovem reclamava do relacionamento do pai com ela, ou seja, que não tinham um bom relacionamento. O depoimento da mãe não ajudou muito, pois apenas narrou o que teria ouvido do próprio marido, ou seja, o marido teria dito para ela que tinha dado apenas um empurrão na filha. Vale salientar que a mãe não estava em casa no momento da agressão. Na certidão de óbito consta como causa-morte hemorragia intracraniana. No entanto, ainda vamos aguardar o laudo do exame realizado pelo IML. Olha, depois de mais de um mês internado, um homem que havia sofrido uma descarga elétrica em São Vicente do Seridó não resistiu às complicações e morreu no hospital de trauma. Maurício de Lucena, que tinha 47 anos de idade, caiu de um poste após ter sofrido uma descarga elétrica. O acidente aconteceu no dia 22 de julho. Ele era autônomo e morava em Juazeirinho, no Cariri. As informações dão conta de que esse acidente aconteceu na zona rural de Junco do Seridó, que fica bem próximo à cidade de Juazeirinho. A vítima ficou muito tempo sozinha no local e depois foi encontrada por populares que chamaram o SAMU. Inicialmente, o homem foi socorrido para um hospital em Juazeirinho e depois transferido aqui para o hospital de trauma. O médico Anderson Bidô disse que o quadro do paciente era muito grave e muita instabilidade. O paciente, ao chegar,
em sala vermelha, foi atendido pela equipe de cirurgia geral e após a avaliação de exames de imagem foi constatado que o mesmo apresentou um quadro de um TCE, um traumatismo crânioencefálico, onde precisou ser abordado pela equipe de neurocirurgia aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. Em seguida, o paciente ele foi levado ao regime de UTI, por onde ficou cerca de 30 dias, em regime de intubação orotraqueal, instável hemodinamicamente, em um estado grave, vindo a óbito na última segunda-feira. A descarga elétrica foi de alta tensão, um fio de alta tensão. O paciente, ao chegar em sala vermelha, foi constatado orifício de saída do choque, não foi encontrado orifício de entrada. E uma gravidade, um paciente grave, devido à descarga elétrica de ter sido de alta tensão, ficou entubado, apresentou quadro de instabilidade hemodinâmica durante a maioria do tempo que ficou internado aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande e devido à dinâmica do trauma, infelizmente o paciente foi a óbito. A seguir, Paraíba tem 700 candidatos inscritos nas eleições de 2022. E ainda a situação das marquises em Campina preocupa a Defesa Civil. A gente volta mostrando um problema antigo aqui no centro de Campina Grande e em outros pontos também da cidade, a queda de marquises. Segundo a Defesa Civil, só este ano foram registrados 10 casos de quedas dessas estruturas e em alguns deles com feridos. Seu Jean trabalha como ambulante no centro de Campina Grande. Para escapar do sol e da chuva, ele sempre procura a cobertura de uma marquise. Mas depois dos recentes casos de acidentes envolvendo esse tipo de estrutura, ele não esconde o receio de buscar essa proteção. Fica com medo, né? Porque a pessoa olha assim, com medo de cair na cabeça de alguém, a gente fica com muito medo. Depois desses últimos casos, então, né? Ali no antigo fórum, né? Eu estava lá, que a gente estava ali no almoço popular. A gente estava pegando a comida lá quando pensou que não caiu uma parte lá. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados cerca de 10 casos de quedas de marquises este ano. Estruturas comprometidas pela falta de manutenção e pela ação do tempo. Falta de aviso não foi. Falta de alerta da Defesa Civil também não. A meteorologia já apontava para um período bastante rigoroso de inverno. E a amplitude térmica que ela ocasiona o aumento da temperatura e a queda da temperatura, e esse ano foi muito mais intenso, impacta nas estruturas de concreto. Na última sexta-feira, parte da estrutura da marquise do antigo prédio do Fórum de Campina Grande, que fica na Avenida Floriano Peixoto, caiu e atingiu uma mulher de 48 anos, que aguardava no ponto de ônibus. Ela sofreu um corte na cabeça e foi encaminhada ao Hospital de Trauma. O edifício segue interditado. De acordo com a Defesa Civil, de 2017 para cá, mais de 300 proprietários de prédios com marquises foram notificados na cidade. Cerca de 60% passaram por manutenção. Mas existem muitas estruturas em situação de risco na cidade, incluindo de edifícios públicos. A Secretaria de Obras estará, juntamente com a Defesa Civil, montando uma força-tarefa para atualizar essas informações que nós temos, possivelmente contratar uma empresa para realizar a recuperação e o reparo nas estruturas que pertencem ao município de Campina Grande, e nós esperamos que outros entes, como a União, como o Estado, também procedam de maneira semelhante. Vale lembrar que a manutenção das marquises é de responsabilidade dos proprietários, que também são responsáveis por danos que venham a acontecer. E a queda da marquise no antigo prédio do Fórum de Campina Grande, que a gente mostrou agora, tem causado transtorno para os comerciantes que trabalham em uma galeria ao lado do restaurante popular. Isso porque a fila que se forma para o restaurante mudou de sentido, justamente por conta da marquise que caiu, prejudicando a passagem de clientes para a galeria. A fila começa a se formar cedo. O objetivo é garantir o almoço, que é vendido pelo preço simbólico de R$1 no restaurante popular que fica na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Campina Grande. As pessoas se organizam como podem.
O problema é que para os comerciantes que trabalham nesta galeria, que fica ao lado do restaurante, a aglomeração de pessoas estaria prejudicando o acesso de clientes e impactando diretamente nas vendas. Segundo essa comerciante de variedades, a queda nas vendas já é na ordem de 70%. A gente está sendo prejudicado pelo acesso, né? Porque o comércio já não anda tão bem das pernas. E para a gente, nosso comércio é pequeno, é mais recuado. Então todo mundo aqui está sendo prejudicado. E tem mais, a gente é desacatado todo dia pelos usuários. O pessoal do restaurante tenta organizar, mas você sabe que o fluxo de pessoas é muito grande. É muita gente. Agora tem pouca gente. Mas de 10h30 para 11 horas aqui, 9h30, entre esse horário até 11, é muita movimentação. Então a gente é desacatado dentro do estabelecimento da gente. Eles dizem que a calçada é pública e a gente fica inviável para trabalhar aqui. Você diria que a queda no fluxo de clientes aqui caiu em quantos por cento? Cai 70%, 80%. A mudança no sentido da fila começou esta semana, após a Defesa Civil ter que interditar parte da via após parte de uma marquise cair e ferir uma mulher. A fila era para lá, para baixo, só que está seguindo de cima para baixo agora, para aqui. Nossa equipe procurou o diretor do restaurante Popular, que recebeu a demanda dos comerciantes. Apesar das tentativas de organização, o problema foge do controle, porque acaba dependendo da organização das próprias pessoas. Eu recebi uma comissão da galeria falando da questão da formação da fila, da antecipação da formação da fila. O restaurante Popular de Campina Grande, ele funciona no horário de 10h30 até as 13 horas. Só que está acontecendo uma formação antecipada da fila. A fila está começando a se formar a partir das 7 da manhã. Então, está se tornando um problema incômodo ao pessoal da galeria por conta que o prédio, ao lado do restaurante Popular, houve um desabamento na fachada, inclusive houve uma pessoa ferida e está interditado. Então, a fila está se formando na porta da galeria. Por isso está sendo um pouco incômodo para os profissionais daquela galeria. Você sabe quantos são os candidatos nessas eleições aqui na Paraíba? O repórter Carlos Daniel vai contar pra gente. Serão eleitos pela Paraíba um governador, 3 senadores, 12 deputados federais e 36 deputados estaduais. As informações já constam no site do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer pessoa pode acessar e obter informações sobre as contas bancárias e os bens declarados pelos candidatos e candidatas que pediram registro junto à Justiça Eleitoral para concorrer às eleições 2022, que devem acontecer no dia 2 de outubro em primeiro turno e em eventual segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Carlos Daniel para o Borborema Notícias. Olha, a Secretaria de Saúde aqui de Campina Grande confirmou que deu negativo o exame do primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. Todos os detalhes você vai conferir amanhã, na Hora do Povo, a partir de 1h15 com Sabrina Lima, tá? E a seguir, a gente mostra os benefícios dos shots matinais. Você aí de casa sabe o que é shot matinal? Esse combinado de especiarias e até temperos pode fazer toda a diferença na sua saúde. Açafrão da terra, gengibre em pó, canela. Esses são temperos e especiarias conhecidos e muito usados na culinária. Mas o que esses ingredientes naturais também têm em comum são as ricas propriedades nutricionais. A união desses ingredientes com água, própolis, limão ou vinagre de maçã pode gerar muitos benefícios à saúde. Uma mistura conhecida pelos nutricionistas como shot matinal. Esse shot matinal ele é um concentrado de vitaminas, de compostos altamente antioxidantes e até mesmo digestivos, que aliado a uma alimentação equilibrada vai trazer grandes benefícios para a nossa saúde. O shot mais famoso e conhecido é o de aumento da imunidade.
São poucos ingredientes que, consumidos diariamente, de preferência em jejum, podem transformar a reação do corpo às doenças. A gente vai aqui utilizar 30 ml de água, meio limão espremido. Vamos adicionar também 15 gotinhas do extrato de própolis verde. E um pouquinho de gengibre. E aí você usa o gengibre em pó, que é para facilitar mesmo. Isso, o gengibre em pó ele serve para facilitar, aumenta também a conservação pelo fato de ser em pó. Então é bem mais prático para a gente. Vale lembrar que essa não é uma receita única. Existem vários tipos de shots, inclusive os que podem ser usados como pré-treino. Mesmo antes do treino, daria super certo fazer uma mistura com um limão, um pouco de água ou vinagre de maçã, novamente, juntamente com canela, com gengibre ou até mesmo a pimenta caiena, que é altamente termogênica e aí seria uma ótima opção de pré-treino. Nessa loja de temperos e produtos naturais, é possível encontrar ainda os ingredientes já misturados, apenas para serem adicionados à água. Em vez de você estar naquele processo todo, coloca um pouquinho de cada produto, a gente veio aqui com ele completo e aí dentro já vem um scoopzinho que dilui em 3 dedinhos de água e tudo pronto. Os shots têm poucas contraindicações, mas é sempre bom buscar a orientação de um nutricionista. O sabor muitas vezes pode não ser o dos melhores, mas nada como um pouco de mel para facilitar o consumo do que os nutrientes garantem ser uma dose rápida de saúde. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando. Até lá!